Paz e ótimo, meus irmãos. Meu nome é Emerson, para quem não me conhece. Quero agradecer primeiramente Yau Yausha, né, o meu Criador, que fez o céu e a terra e todas as coisas. E quero dizer para os irmãos aqui que é com muita alegria no meu coração de poder estar voltando aqui no canal do YouTube para mim estar dando continuação nos estudos que o Eterno tem tocado no meu coração, no meu entendimento, para levar o seu nome verdadeiro para todos os povos da terra, aquele que vê meu vídeo através do canal do YouTube. Meus irmãos, eu sempre gosto de deixar bem claro no começo dos meus estudos que eu não sou perfeito, que eu não sou melhor do que nenhum dos meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos e protestantes. Uma coisa eu sei, meus irmãos, é que estamos vivendo no último tempo do fim. Esta é a última geração, é nossa. E as coisas não têm sido fáceis para nós, está entendendo, meus irmãos? É luta, peleja, mas quem vai nos dar a vitória é Yau Yausha, né? Porque nós cremos naquilo realmente que nós não vemos, né, por vista. Não somos seguidos por vista de homens, né? Mas sim, nós cremos por a vista espiritual naquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos que existe, que nossa moradia é lá no céu. Bom, meus irmãos, eu quero dar continuação do estudo, qual é o tema que eu estou abordando nesses últimos dias aí. Tem vários estudos aí que é de grande edificação, que aquilo que eu aprendo, aquilo que eu medito, aquilo que eu estudo, né, eu coloco em prática. O tema é sobre predestinação, né, da alma. Quem é predestinado para a salvação está salvo. Quem é predestinado para a perdição está perdido. As escrituras do Criador, ela tem que se cumprir. Não é eu que estou falando, eu vou estar adentrando por dentro das escrituras aqui. Né? Eu estou com a minha escritura na mão aqui, a Bíblia de Jerusalém, né? E eu quero estar adentrando nesse estudo, continuação, sobre predestinação da alma, parte 2, né? Lembra-se que eu parei lá no livro de Romanos, capítulo 11, e no versículo 5 até o 10, eu vou repetir ele, esta passagem, onde nós paremos, onde nós vamos dar continuação do livro de Romanos, do apóstolo Paulo Shaul, né, estava escrevendo essa carta, para vocês verem que coisa tremenda. Não é diferente do que está acontecendo hoje, no dias atual, na nossa geração, meus irmãos. As coisas estão tudo se cumprindo, se repetindo desde a fundação do mundo. Só vai ficar prostrado e cair pelo deserto e que vai ficar realmente perdido neste mundo. São vasos predestinados para o dia da ira do Criador. Entendeu? Porque não dão crédito para os mensageiros, profetas, que o Eterno tem mandado desde a fundação do mundo e tem matado, né, por causa do testemunho verdadeiro que eles têm. Não é diferente para os dias de hoje, o qual nós damos testemunho realmente do nome verdadeiro do Filho do Altíssimo, Yausha. Esse é o verdadeiro pastor. O resto, meu irmão, são tudo ídolos, são hierarquia, é paganismo, você está entendendo? E Jesus Cristo nunca foi o nosso Salvador. Jesus Cristo, no latino grego, significa, isto é um porco. O nosso Salvador no hebraico significa salvação, Yausha salva. O nome do Pai é poderoso, Yau dos exércitos. Então, deixar bem claro para vocês, meus irmãos, que eu não estou aqui sendo melhor do que ninguém, meus irmãos, mas o meu objetivo, né, o meu foco é Yausha. E a minha missão nesta terra aqui, eu creio que o Eterno me levantou junto com os demais irmãos para levar o seu nome para as pessoas, né? Então eu espero que vocês entendam da melhor forma possível de eu explicar. Eu não tenho estudo de bacharel, você está entendendo? Estudo de teologia, essas coisas, escatologia, nada. Aquilo que o meu coração fala, eu creio que o Eterno coloca, porque a palavra do Eterno diz, o que a boca fala, o coração está cheio. E só tem coisas boas para mim falar para vocês. Anunciar o nome verdadeiro. Porque mesmo nas minhas fraquezas, eu não nego o nome do verdadeiro Criador do Salvador. Yau Yausha. Tá bom, meus irmãos? Então, quem é predestinado já está por escrito no livro da vida, lá antes da fundação do mundo. Quando diz no livro de Apocalipse que o nosso Salvador é um cordeiro. Ele simboliza um cordeiro, não um porco. Ele vai abrir o livro da vida e todo nome que ali não estiver escrito não vai ser salvo, meu irmão. É só quando ele abrir naquele grande dia o livro da vida e ver ali que o nome dos irmãos está ali, aí vai ser salvo.
Eu creio na predestinação da salvação da minha alma, junto com o meu corpo e meu espírito para o céu. Eu quero que você creia também, meu irmão, tá bom? Vamos dar continuação nessa segunda parte, do qual o estudo o tema predestinação da alma, parte 2. Vamos abrir lá em Romanos, então, capítulo 11. Eu quero estar abrindo aqui da minha escritura e lendo do versículo 5 até o 10 para vocês entenderem que tudo está se repetindo. As pessoas estão de coração duro, né, dura serviço, estão acreditando nesse Deus desse século, que já existia lá antes do Salvador. Deus vem de Zeus, Deus é da mitologia grega, Jesus Cristo é um ídolo criado pela Igreja Católica, não vai salvar ninguém. E vamos dar continuação nesse estudo. Eu vou estar repetindo aqui, Romanos capítulo 11, versículo 5 até o 10, que diz assim: Assim também no tempo atual, assim também no tempo atual, constituiu-se um resto segundo a eleição da graça. Versículo 6. E se é por graça, não é pelas obras, do contrário, a graça não é mais graça. Que concluir, aquilo a quem tanto inspira, Israel não conseguiu, conseguiram, porém, os escolhidos, e os demais ficaram endurecidos. Versículo 8, como está escrito: E ao lhes deu um espírito de tampor, olhos para não ver, um espírito talvez caído, para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Diz também Davi, que sua mesa se transforma em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justa paga. Então vai se tornar o caminho que você pensa que você está trilhando, que é de justiça, que você vai para o reino, levando o nome Deus para as pessoas erroneamente, levando esta aberração trindade. Você está entendendo que saiu da Igreja Católica, este nome ídolo, Jesus Cristo, para as pessoas, meu irmão, você está se desviando de ir para o céu, meu irmão. Você está pregando heresia, você está pregando falsos ídolos, você está pregando falsos deuses criados pelo homem, sistema religioso, quando eles criaram lá no concílio de Nicéia depois do Salvador. Então toma cuidado, meu irmão. Muitos ficaram prostrados e estão esperando o grande juízo final. Não é diferente para os dias atuais, aqui a Escritura está falando para os nossos dias. É da mesma forma que está se repetindo. Muitos vão crer, mas muitos não vão. E vão pagar o preço para ver? Você quer pagar o preço para ver? Não, meu irmão. Eu não desejo isso para você, minha irmã, meu irmão, tá bom? Espero que vocês entenderam aqui. Então, o Eterno, nosso Pai Todo-Poderoso, ele endurece o coração de quem ele quer, ele cega os olhos de quem ele quer. Porque quem é a criatura para contradizer as coisas do Criador? Contestar, dizer, como está escrito na Escritura, por que me fez assim? Não, meu irmão. O Eterno está no controle. O nosso Altíssimo Pai Celestial. Ele tem poder, você está entendendo, para te tirar da profundeza do Hades, do inferno, e te dar a salvação à vida. Você está entendendo? Ele tem esse poder se ele quiser. Mas quem é predestinado para a salvação, é para a salvação. Quem é predestinado para a perdição, o juízo, no dia da ira do Eterno, já está predestinado, meu irmão. Como diz o meu irmão Romilson Ferreira, aquele que nasceu para ser ovelha é ovelha, nunca vai virar bode. Aquele que nasceu para ser bode, nunca vai virar ovelha. Quem está no meio dos verdadeiros filhos do Eterno, da igreja do Criador, que somos nós, você está entendendo? Nunca vai ser trigo. Ele sempre vai ser joio. Quem nasceu para ser joio no meio do trigo, vai ser joio toda a vida, meu irmão. Então, não tem como condizer as coisas do Criador que fez todas as coisas. Como que você pode provar que o nome do Criador é Deus? Você está entendendo? E de Jesus é o verdadeiro Salvador. Leia lá Provérbios capítulo 30 e versículo 4 para você ver. Para com isso, meu irmão. Para com isso, meu irmão. É tempo de pesquisar, de se aprofundar nas Escrituras, estudar, invocar Yahweh e pedir a revelação para ele. Você vai ver que ele vai te dar, meu irmão. Creia, tenha fé que você vai ver que ele vai te tirar do sistema religioso se você for um predestinado para a salvação. Tá bom? Espero que vocês entenderam aqui. Vamos dar continuação. Eu quero estar adentrando agora nesta segunda parte, a continuação desse estudo, que o tema é predestinação da alma, parte 2.
Vamos estar lendo agora em Efésios, no capítulo 1, mais para frente. Eu quero estar lendo lá em Efésios, capítulo 1. Eu vou estar lendo do versículo 4 até o 12. Efésios, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 4 até o 12, que diz assim. Diz assim, ó. Vou ler aqui. Só um minutinho, meus irmãos amados e queridos. Ó. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Versículo 5. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Yahshua, conforme o beneplácito da sua vontade. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado, né? No nosso Salvador Yahshua. Versículo 7. E é pelo sangue deste que temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E é através do verdadeiro fundamento que é Yahshua, o verdadeiro sangue derramado lá no madeiro de Yahshua Mashiach, que nós somos, mediante a graça. Que nós temos a redenção do nosso Salvador aqui sobre a nossa cabeça. Viu que coisa tremenda? Versículo 8. Que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência. Versículo 9. Dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, o segredo, conforme a decisão prévia que ele aprove tomar. Só virar aqui outra página aqui, meus irmãos. Versículo 10. Para levar o tempo à sua plenitude, e de em Yahshua encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Versículo 11. Nele predestinado pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos sua herança. Versículo 12. A fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós os que já antes de vós esperamos em Yahshua. Então, meu irmão, você está vendo que coisa tremenda? Então ele nos predestinou tudo por intermédio de seu Filho amado, Yahshua Mashiach. Você está entendendo? Para que nós fôssemos aqui testemunha desse propósito, naquele que ele predestinou pelo propósito, de que ele tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, e fomos feitos sua herança. Tudo por intermédio do seu Filho e tudo para ele, para que o Pai seja glorificado no Filho. Louvado, aleluia, e ao Yahshua. Você viu que coisa tremenda, meu irmão? Então, se você já é predestinado para a salvação, o Eterno vai te resgatar de dentro do sistema religioso a hora que ele quiser, meu irmão. Agora, se você tiver um espírito de religiosidade demais, você está entendendo? Dentro de você, você não vai aguentar ouvir esse estudo e você não vai dar crédito e você vai sair fora. Mas louvado seja Yahshua. A nossa missão aqui não é convencer ninguém, nós não temos esse poder e essa autoridade. O nosso foco é Yahshua. E nossa missão aqui é levar o nome verdadeiro, a palavra da justiça para vocês. Que assim seja. Vamos dar continuação nesse estudo? Quero que vocês abram agora 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, mais para frente. Primeira... Segunda, capítulo 2, e eu quero estar lendo o versículo 13. Olha que coisa tremenda. E diz assim, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e versículo 13, que diz assim. Nós, porém, sempre agradecemos a Yahweh por vós, irmãos queridos do Yahshua, porque Yahweh vos escolheu desde o princípio para serdes salvos mediante a santificação do Espírito do nosso Pai de poder e a fé na verdade. Louvado seja Yahshua. Viu que coisa tremenda? Então ele nos escolheu por intermédio de seu Filho, mediante a santificação do Espírito que ele dá para os seus filhos, assim como ele deu para o nosso Salvador Yahshua Mashiach. Por quê? Porque ele veio para cumprir a missão aqui na terra, você está entendendo, meus irmãos? Para resgatar
um povo remanescente que ainda o Eterno está resgatando. Louvado seja Yahweh, Yahweh. Aleluia, Yahweh. É tremendo demais quando você é liberto, você está entendendo, pelo verdadeiro Espírito do Pai. Porque o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, você está entendendo? Aleluia, que coisa tremenda. É maravilhoso se alimentar da palavra verdadeira que o Eterno predestinou para os seus filhos aqui na terra. E ele vai levar para morar lá na glória. Aleluia, Yahweh. Viu que coisa tremenda? Vamos dar continuação? Espero que vocês entenderam aqui essa passagem. Olha só que tremendo. Vamos em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 9. Um pouquinho para frente aqui do 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 de 1 Timóteo no versículo 9. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Olha. Capítulo 1, versículo 9 diz assim: sabendo que ela não é destinada aos justos, mas aos iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrifilegos e profanadores, parricidas e matricidas e homicidas. Viu que coisa tremenda, meus irmãos? Sabemos que aqueles que estão debaixo da lei, ele faz com que o nosso Salvador seja mentiroso. Você está entendendo? Essa hierarquia, esse paganismo, esse clero, você está entendendo? Mundano, que fica pregando Jesus ídolo, Deus da mitologia grega, que Deus vem de Zeus. Essa hierarquia por dinheiro, usando a lei do Velho Testamento, os dízimos, que é obrigatório, se você não pagar, tem denominações evangélicas que falam que se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Mentira, meu irmão. Eles usam, eles torcem a palavra do Eterno. O próprio Salvador falou que quando ele veio aqui na terra para cumprir a lei, ele não veio abirrugar a lei, ele cumpriu a lei. Claro que tem coisas do Velho Testamento que nós temos que cumprir, como exemplo, os nossos irmãos de antigamente, nossos antepassados, ser obediente ao Pai Eterno, Altíssimo, nosso Salvador Yahshua. Mas quando ele veio aqui, ele bradou lá no madeiro, as escrituras falam que o véu se rasgou de cima a baixo, e os monumentos, paredes, que era templo, que antigamente precisava subir em Al-Shalom, na Jerusalém, para invocar o Todo-Poderoso, o nosso Criador. Hoje não há necessidade mais, meu irmão, de você subir, entrar dentro de um templo ou subir lá em Jerusalém. Porque o Eterno, ele não habita em templos construídos por mãos de homem, está nas Escrituras, o apóstolo Paulo fala, as cartas Atos dos Apóstolos. Se não me fala a memória, capítulo 17, em diante, se você vai achar lá. Que o Eterno não habita em templos construídos por mãos de homem. Porque quando o véu se rasgou de cima a baixo, os monumentos, as paredes caíram tudo por terra. Agora, meu irmão, você tem o poder andando, dormindo, deitado no seu carro, aonde você estiver andando na rua, fazendo caminhada, aleluia, Yahshua, você pode invocar o nome do verdadeiro Criador, o nome do Filho do Criador, Yahshua, esse que vai te salvar, meu irmão. Aleluia, Yahshua. Tremendo, né, meu irmão? Quando o Eterno revela os seus segredos aos seus filhos aqui na terra. Quero que vocês abram agora em Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. E eu vou estar encerrando essa segunda parte desta noite, desse estudo maravilhoso. Que seja de grande edificação para a tua alma, para a tua vida espiritual. Saia de dentro do sistema religioso, meu irmão. Deixa o Eterno falar com você nesta noite. Busque. Peça para Ele. Você está entendendo? Invoque Yahshua. Será que eu estou sendo enganado pelo sistema do homem criado? Não quero. Quero adorar unicamente o verdadeiro Pai Celestial, Yahweh dos Exércitos. Eu creio num único Salvador que morreu lá no madeiro pelos meus pecados e sou predestinado para a salvação. E o seu nome é Yahshua, me revela então. Você vai ver que o Eterno vai conversar com você, meu irmão. Vai te tirar todas essas dúvidas do teu coração. Você está entendendo? E você é um predestinado para a salvação. Vamos abrir lá no livro de Apocalipse. Eu vou estar encerrando essa segunda parte desse estudo de hoje. E assim que Yahshua permitir que eu venha trazer a terceira parte sobre este tema,
predestinação da alma, parte 3 eu vou estar trazendo. Vamos terminar então em Apocalipse, essa segunda parte desse estudo. Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13 e no versículo 8, que diz assim: Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Louvado seja Yahshua. Está vendo, meu irmão? Aqui está falando sobre o livro da vida. E todo aquele que não foi achado, você está entendendo? No livro da vida não vai ser salvo, meu irmão. Espero que vocês entenderam esse estudo aí. Fiquem todos na paz de Yahshua e que assim seja a vontade dele na próximo estudo aí, que vamos estar trazendo, que é a continuação deste tema, predestinação da alma, parte 3. Fiquem na paz de Yahshua. E vamos ficar firmes, irmãos.